Você sabia que o aumento do IOF, aprovado pelo governo, foi derrubado pelo Senado, mas voltou a valer por decisão do STF? Calma aí que eu vou te explicar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido do governo federal e decidiu manter o aumento do IOF. Segundo ele, não houve desvio algum de finalidade na cobrança. O IOF, por exemplo, ele está previsto no artigo 153. Olha, acompanha comigo aqui. Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre... Aí tá aqui, ó. Inciso 5º. Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores imobiliários. Então, esse artigo, como um tributo de competência exclusiva da União, ele tem uma finalidade que está prevista na Constituição Federal. Então, só para vocês entenderem aqui, a pauta ela foi para o Senado. Olha só a notícia aqui. Ó, a notícia do dia 25 de junho de 2025. Derrota para o governo, Congresso derruba decreto de Lula que aumenta o IOF. Desde 1988, parlamentares só haviam derrubado decretos presidenciais 2 vezes. Então, foi para a matéria, foi para a discussão, foi para a votação e o Congresso derrubou. Depois dessa derrubada, o governo federal, acompanha comigo, recorre ao STF para manter aumento do IOF e reacende tensão com o Congresso. Disputa envolvendo o IOF e o decreto 12.495 de 2025 se intensifica no STF. Isso no dia 3 de julho. Essa matéria, né, do dia 3 de julho. E mais outra questão aqui importante, fresquinha, né, 16 de julho, hoje, tá? Moraes restaura aumento do IOF, mas sem risco sacado. Decisão de ministro do STF atende aos principais objetivos do governo. Então aqui nós temos informações que são pertinentes, né, para a gente em relação a essa questão. E, né, a gente vê aqui o ministro Alexandre de Moraes como relator decidindo a favor da manutenção da alíquota, exceto, como bem aqui explicado na matéria, o risco sacado, que considerou inconstitucional. Então o aumento de IOF, ele é um decreto que é legal? Aí a gente tem uma resposta, sim. O artigo 153 que a gente viu, no mesmo artigo, parágrafo 1º, ele vai dizer: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos, em alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5 dos incisos acima. Então aqui também nós temos respaldo em outra lei, que é a Lei 5.143 de 63. Aí tem aqui, ó, artigo 1º. O imposto sobre operações financeiras incide nas operações de crédito e seguro, realizado por instituições financeiras e seguradoras, e tem como fato gerador. Então aqui é mais provado que o presidente da República ele pode aumentar ou reduzir o IOF por decreto, sem necessidade da lei específica. E justamente por ser um tributo extrafiscal e regulador, certo? E aí fica a pergunta, o Senado ele pode sustar, ou seja, interromper ou suspender esse decreto? Sim, a gente vai ver isso. Então a resposta disso está aqui, ó, no artigo 49, é da competência exclusiva do Congresso Nacional, artigo 49, inciso 5º, ó, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, esse inciso da Constituição Federal, do artigo 49, né, ele vai trazer que o Congresso ele pode sustar os atos normativos, né, que exorbitem o poder regulamentar ou invadem, de fato, a competência do Legislativo. Mas a sustação só é válida se o decreto ultrapassar os limites legais. Aí vem outra pergunta. Por que o STF pode intervir? Porque a disputa entre os poderes é de natureza constitucional. Então o STF ele atua como guardião da Constituição. O artigo 102, se a gente pesquisar aqui, ó, artigo 102 da Constituição Federal, ele vai trazer o que é a competência do Supremo Tribunal Federal. Guarda da Constituição cabendo-lhe. Aí, todas essas informações que o STF, ele é guardião da Constituição Federal. E aí, ele pode julgar se houve ou não abuso do Congresso ao tentar derrubar um decreto dentro da legalidade. No caso do IOF, o STF ele entendeu que o decreto não extrapolou os limites legais. Portanto, a sustação do Senado não tinha uma base constitucional suficiente.
Então o STF ele pode anular a sustação de um decreto feita pelo Senado, desde que considere que o decreto está dentro da legalidade e não feriu nenhum dos princípios constitucionais. Então, isso é uma invasão de competência, mais uma garantia de freios e contrapesos entre os poderes da República. O presidente ele pode alterar suas alíquotas por decreto, conforme nós vimos no artigo 1º da Lei 5.149 de 66. Mas calma, nem tudo foi aprovado. Preste atenção. Alexandre de Moraes ele considerou inconstitucional a cobrança do IOF sobre o chamado, como a gente viu lá na notícia, lá no início, sobre o risco sacado. O que é o risco sacado? É uma operação de crédito muito usada, por exemplo, no varejo. Essa parte ela continua suspensa. Mas por que isso gerou tanta polêmica? Porque o Senado já havia derrubado esse aumento. E mesmo assim, o STF confirmou, mostrando que a política tributária será cada vez mais judicializada. E você, sabia que o IOF incide em operações como cartão de crédito, empréstimo e câmbio? Pois é, fique ligado porque decisões assim mexem direto no nosso bolso. Então, me siga para mais conteúdos jurídicos, se inscreva nesse canal, curta para me ajudar no engajamento, para que esse vídeo continue a ser propagado e que as pessoas entendam de fato que não é por questões políticas, é por questões que de fato a nossa Constituição ela nos resguarda. Então é importante nós estarmos atentos a cada informação e a cada notícia que sai para cada um de nós.